Hereditariedade humana. Quando escutamos a palavra genética, as primeiras coisas que nos vêm à mente é o DNA, o que temos de parecido ou até igual aos nossos pais, mas não para por aí. O que é a hereditariedade humana? A hereditariedade humana é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações genéticas através da reprodução. A informação é transmitida através dos genes, porções de informações contidas no DNA dos indivíduos. O DNA é o material genético de todos os organismos celulares e de grande parte dos vírus. Este material transporta a informação necessária para dirigir a síntese de proteínas e sua replicação. O DNA é responsável pela transmissão das características genéticas, assim como genes. Como é o transporte da informação do DNA? Existe um RNA que vai levar a mensagem dessa informação, por exemplo, a cor dos olhos, pele, cabelo e etc. Ele é chamado de RNA mensageiro e será ele o responsável por levar essa informação para a síntese de proteína. Os alelos são formas alternativas de um determinado gene e ocupam o mesmo local em cromossomos homólogos. A epistásia pode ser classificada como dominante, recessiva, recessiva dupla, dominante e recessiva, dominante dupla, dentre outras variações. As interações não epistáticas são aquelas em que os genes produzem enzimas que atuam em vias metabólicas distintas. Nessa interação, dois ou mais locos interagem entre si produzindo um fenótipo, sem que nenhum alelo de um locus mascare a expressão dos alelos de outros locos. Mas a relação fenótica difere da proporção mendeliana clássica, uma vez que tem-se dois genes, mas apenas uma característica. Muitas características resultam do efeito cumulativo de vários pares dos genes, cada um contribuindo com uma parcela do fenótipo. Este tipo de interação genética é chamado de herança quantitativa ou poligênica, no qual participam dois ou mais pares de genes, com ou sem segregação independente. Os exemplos mais comuns desse tipo de interação são cor de pele humana, altura e cor dos olhos. A interação gênica é o tipo de herança na qual a expressão do fenótipo de uma característica é condicionada pela ação conjunta de dois ou mais pares de genes, com segregação independente. Essa interação resulta em um efeito que difere daquele produzido por ambos individualmente. Em interações de genes, existem as interações epistáticas e não epistáticas. As interações epistáticas ocorrem quando dois ou mais genes determinam a produção de enzimas que catalisam diferentes etapas de uma mesma via metabólica. Em epistásia, um alelo de um gene em um locus, ao se expressar, suprime a manifestação ou fenótipo de outro gene em locus diferente. O alelo que mascara a expressão do outro é denominado epistático e o alelo, cuja ação é mascarada, é chamada de hipostático. A árvore genealógica, através de um longo estudo, traça o perfil das pessoas que participam direta ou indiretamente na vivência passada de uma pessoa ou de sua família. É um histórico que vai apresentar os resultados encontrados por meio de estudos acerca dos antepassados dessa família, de maneira que tais conhecimentos proporcionem um esclarecimento dos laços de ligação do futuro com o passado, muitas vezes desconhecido. Para os descendentes, é como decifrar o mistério de um passado desconhecido. Há grande chance de se conhecer avós, avós, bisavós, entre outros parentes até então existentes, só no imaginário das pessoas e nas histórias relatadas pelos familiares. A montagem de uma árvore genealógica geralmente é iniciada colocando-se o nome do antepassado mais antigo de que se tem algum dado, e a partir das pessoas que descendem deste ancestral chega-se ao serzinho mais novo da família, ou pode-se até mesmo encontrar uma pessoa em especial que esteja sendo procurada por sua família. O procedimento normalmente usado começa por se desvendar de onde veio os antepassados de uma determinada família, através da naturalidade do patriarca e da matriarca, e a seguir anotam-se as seguintes informações: o nome e o sobrenome de todos os entes estudados, a data e o local onde nasceram, documento de comprovação de união matrimonial no qual apareça data e local onde foi realizada a cerimônia,
atestado de óbito no qual conste a data e o local do ocorrido, informes gerais a respeito de cada pessoa, tais como profissão que exerce, nível de escolaridade, história da família, no país de origem da pesquisa, procedência do nome, do sobrenome e de outras informações úteis. A determinação do sexo, na maioria das espécies, ocorre por meio de genes situados em cromossomos, denominados de cromossomos sexuais. Na maior parte dos vertebrados, incluindo a espécie humana, as fêmeas apresentam um par de cromossomos sexuais idênticos. Nos machos, os cromossomos são diferentes. Na fecundação, os gametas são formados por um processo de meiose. Dessa forma, cada gameta apresenta metade dos cromossomos sexuais do indivíduo. Como os cromossomos das fêmeas são iguais, elas apresentam 100% de gametas com cromossomos X. Machos apresentam 50% dos gametas com cromossomo X e 50% com cromossomo Y. Na fecundação, o embrião recebe um cromossomo da mãe proveniente do óvulo e um do pai proveniente do espermatozoide. Se o espermatozoide que fecundou o óvulo apresenta um cromossomo X, o indivíduo gerado desenvolve ovários e, consequentemente, hormônio feminino. Se o espermatozoide apresenta cromossomo Y, ocorre o desenvolvimento de testículos e hormônios masculinos. Isso se deve à presença de um gene do cromossomo Y que leva ao desenvolvimento dos testículos. Na sua ausência desse gene, ocorre o desenvolvimento de ovários. A determinação do sexo na espécie humana. Considerando a explicação anterior, podemos concluir que o processo de determinação do sexo da espécie humana acontece em 4 etapas. 1. Determinação genética do sexo no momento da fertilização. 2. Diferenciação das gônadas. 3. Diferenciação dos genitais. 4. Diferenciação sexual secundária. A primeira etapa é a que determina as seguintes, devido à presença ou não do cromossomo Y no embrião formado. A última etapa é dependente dos hormônios que são produzidos posteriormente. As síndromes genéticas são doenças caracterizadas por um conjunto específico de sinais e sintomas de causa genética, isto é, devido a uma anomalia envolvendo um ou mais cromossomos ou genes, mutação, deleção, duplicação ou outras. As crianças e adolescentes portadoras de síndromes genéticas apresentam uma constelação característica de manifestações clínicas que depende dos órgãos sistemas do organismo afetados pelos genes ou cromossomos alterados. O envolvimento multiorgânico é a regra, obrigando assim uma abordagem multidisciplinar na maioria dos casos. Entre as manifestações mais comuns são neurológicas, atraso do desenvolvimento psicomotor, epilepsia, malformações cerebrais, oftalmológicas, déficit visual, estrabismo, retinopatia, otorrinolaringológicas, déficit auditivo, cardíacas, gastrointestinais, alimentares, refluxo gastroesofágico, doença celíaca, má progressão, estaturo ponderal, obstipação, endocrinológicas, alterações do metabolismo no cálcio ou na função tireoideia, ortopédicas ou renais dermatológicas. Essas crianças requerem, portanto, uma vigilância regular ou rastreio dos seus potenciais problemas médicos em função do conhecimento detalhado do perfil clínico característico de cada síndrome. Dessa forma, será possível identificar e tratar o mais precocemente possível cada um deles, minimizando o seu impacto na qualidade de vida destes doentes. A intervenção no campo do desenvolvimento psicomotor e o comportamento é crucial pelo quase invariável compromisso existente em alguma área dos mesmos. Essa deve ser desenhada à medida do perfil de dificuldades encontradas em cada criança, bem como as suas circunstâncias sociofamiliar, isto é, independente do conhecimento do perfil de alterações mais característico de cada síndrome e da existência de programas de intervenção desenvolvidos especificamente para algum deles. As estratégias de estimulação a implementar em cada criança devem ser adaptadas às suas especialidades.